Olá, hoje vamos falar sobre caldeiras flamotubulares, também conhecidas como caldeiras tubo de fogo, fogo tubular, tubo de fumaça ou piro tubular. Essas caldeiras possuem tubos por onde passam os gases quentes da combustão e a água circula externamente a esses tubos. As caldeiras flamotubulares são adequadas para aplicações com demandas de vapor relativamente baixas e pressões moderadas. Possuem vapor saturado ou ligeiramente aquecido e apresentam grande volume de água. As principais partes dessas caldeiras são: primeiro, corpo, também conhecido como costado, casco ou carcaça. É construído de chapas de aço carbono calandradas e soldadas. Seu diâmetro e comprimentos são calculados em função da sua capacidade de produzir vapor. Possui saída para vapor, aberturas com tampas para portas de visita e ou inspeções e furações para receber os acessórios e as válvulas de segurança. Também possui uma ou mais descargas para limpeza de fundo da caldeira. Câmara de reversão frontal e traseira ou caixa de fumaça. É o local onde os gases da combustão fazem a reversão do trajeto, passando novamente pelos tubos de fogo do interior da caldeira. As tampas traseira e frontal fazem o fechamento das câmaras de reversão. Quando a caldeira é de 3 passagens ou 3 passes, entre a primeira e a segunda passagem dos gases nos tubos, existe uma tampa de reversão ou um trapézio fechado com tijolos refratários na própria caldeira ou afixados na tampa traseira. Refratários e isolamento térmico. Os materiais isolantes mais comuns em caldeiras são os tijolos, argamassa e concreto refratários, e as lãs de vidro ou de rocha, que têm a finalidade de reduzir a troca térmica com o entorno da caldeira, retendo calor, mantendo a temperatura adequada e evitando a perda de energia. Normalmente, todo o comprimento da caldeira, que inclui o corpo e as câmaras de reversão frontal e traseira, são cobertos por isolamento de lã de rocha ou de vidro e revestimento metálico. Espelhos são chapas planas cortadas de forma circular, de modo que encaixem nas duas extremidades do corpo da caldeira e fixados através de soldagem. São chamados de espelho porque têm que ser furados de maneira que os tubos de fogo se encaixem perfeitamente nas duas extremidades e sejam fixados por soldagem. Pode haver tirantes ou nervuras para reforço dos espelhos, também chamados de estais, que são dispositivos que transmitem esforços de tração para uma região resistente. Feixe tubular ou tubos de fogo são os tubos responsáveis pela absorção do calor contido nos gases de combustão para aquecimento da água. Ligam-se aos espelhos frontal e traseiro, podendo pertencer ao primeiro, segundo ou terceiro passe. Os tubos podem ser lisos ou corrugados. Fornalha, antifornalha e tubo-fornalha, que podem ser lisos ou corrugados. As fornalhas ou antifornalhas utilizadas para queima de combustível sólido, lenha, carvão, bagaço de cana, etc., são as que possuem suporte e grelhas planas, inclinadas ou dispostas em forma de degraus, que ainda podem ser fixas ou móveis. Os tubos fornalha, utilizados para queima de combustível em suspensão, por exemplo, óleo e gás, são aqueles em que o combustível entra pulverizado pelo ventilador e pelo queimador, havendo no momento da queima uma mistura de combustível e ar de forma homogênea. As fornalhas e antifornalhas das caldeiras de combustível sólido
são formadas por tubos de água e também possuem descargas para eliminar as sujeiras que ficam depositadas na parte de baixo das mesmas. Chaminé. A chaminé tem a função de retirar os gases da queima de combustível, lançando-os na atmosfera, o que a gente chama de tiragem. Quanto maior a altura da chaminé, maior será a diferença de temperatura entre o topo da chaminé e a base da mesma, o que acarreta aumento da velocidade de tiragem e eficiência da caldeira. Porém, aumenta também o consumo de combustível. Também existe como acessório para aumentar a velocidade dessa tiragem, por exemplo, os exaustores e também os ventiladores, que são usados para insuflar as fornalhas e fazer os gases passarem mais rápido pelos tubos. Vantagens das caldeiras flamotubulares. São caldeiras que têm fácil construção e baixo custo de aquisição. Requerem menos alvenaria em sua instalação e são capazes de lidar bem com demandas instantâneas de vapor. Desvantagens das caldeiras flamotubulares. Ela tem uma baixa eficiência térmica, demoram a ser iniciadas devido ao grande volume interno de água, operam com pressão limitada, apresentam baixa taxa de vaporização, que são quilos de vapor por metro quadrado por hora, têm capacidade de produção limitada e apresentam dificuldade na instalação de economizadores, superaquecedores e pré-aquecedores. Classificação das caldeiras, levando em conta o tipo de construção. As caldeiras flamotubulares podem ser verticais ou horizontais. Nas caldeiras verticais, o eixo do tambor principal da caldeira, corpo da caldeira, está orientado verticalmente. Os tipos de caldeiras verticais são com fornalha interna, quando a fornalha está dentro da estrutura da caldeira, e com fornalha externa, quando a fornalha está fora da estrutura da caldeira. Normalmente a fornalha é construída de alvenaria e o corpo da caldeira é apoiado em cima dessa fornalha. Nas caldeiras horizontais, o eixo principal do corpo da caldeira está disposto na horizontal. Os tipos de caldeiras horizontais contam também um pouco da história da evolução desse equipamento. Caldeiras Cornish ou Cornualha é um tipo de caldeira a vapor que foi amplamente utilizado na Cornualha, Inglaterra, durante os séculos 19 e 20. Ela recebe esse nome devido à região onde era mais comumente empregada. A caldeira Cornualha é uma caldeira horizontal de um único cilindro com um único tubo de fogo interno, ou chaminé. A câmara de combustão está localizada em uma extremidade da caldeira e a chaminé passa por toda a extensão da caldeira até a chaminé na outra extremidade. A câmara de combustão geralmente está localizada abaixo da caldeira, permitindo que os gases quentes fluam pela chaminé e troquem calor com a água circundante. Uma das características distintas da caldeira Cornualha são os tubos Galloway, que são uma série de tubos de pequeno diâmetro localizados dentro da chaminé. Esses tubos aumentam a área de superfície de aquecimento e melhoram a eficiência da transferência de calor. Os gases quentes passam pelos tubos Galloway antes de saírem pela chaminé. A caldeira Cornualha foi principalmente utilizada nos setores de mineração e industrial para fornecer energia a vapor para motores e máquinas. Seu design permitiu a produção de vapor de alta pressão,
que poderia ser utilizado para diversas aplicações, como bombear água de minas ou impulsionar maquinários em fábricas. No entanto, com o surgimento de projetos de caldeiras mais eficientes e avançados, o uso das caldeiras Cornish foi diminuindo ao longo do tempo. Hoje elas são consideradas ultrapassadas e foram amplamente substituídas por caldeiras mais modernas. No entanto, exemplos de caldeira Cornish ainda podem ser encontrados em alguns locais históricos e museus, servindo como um lembrete de sua importância na história industrial da Cornualha. Caldeiras Lancaster ou Lancashire. A caldeira Lancaster é um tipo de caldeira a vapor de tubos de fogo usados para gerar energia. É chamada assim em referência ao condado de Lancashire, na Inglaterra, onde foi amplamente utilizada durante a Revolução Industrial. Essa caldeira é caracterizada por ter dois tubos de fogo, que são tubos onde a queima de combustível ocorre e a transferência de calor é realizada para a água circundante. Além disso, possui dois grandes cilindros de vapor, conhecidos como barris, colocados na horizontal. Uma das características distintas da caldeira Lancaster é seu amplo espaço de água, que permite uma grande quantidade de vapor a ser armazenado. Isso a tornava adequada para aplicações industriais, como a alimentação de motores a vapor e o fornecimento de energia em fábricas e indústrias. A caldeira Lancaster foi um marco importante no desenvolvimento da tecnologia de caldeiras a vapor durante a Revolução Industrial, mas atualmente é menos comum devido a avanços em outras formas de geração de energia, como a energia elétrica e o uso de caldeiras mais eficientes. Caldeiras locomóveis, também conhecidas como caldeiras a vapor portáteis, foram dispositivos amplamente utilizados no passado para gerar vapor e alimentar locomotivas a vapor, navios a vapor, máquinas industriais e outras aplicações semelhantes. Essas caldeiras eram projetadas para serem transportadas e instaladas em diferentes locais, conforme necessário. As caldeiras locomóveis eram construídas de forma compacta e robusta, o que permitia que fossem facilmente montadas e desmontadas para transporte. Elas eram frequentemente montadas em plataformas sobre rodas ou trilhos para facilitar a mobilidade. O vapor gerado nas caldeiras era usado para acionar os motores das locomotivas, navios, tratores a vapor ou máquinas industriais, convertendo a energia térmica do vapor em energia mecânica. Essas caldeiras eram alimentadas com combustíveis como carvão, óleo ou madeira, que eram queimados para aquecer a água contida em seu interior. O calor gerado convertia a água em vapor, que era então direcionada para os cilindros da locomotiva ou para as turbinas de um navio, por exemplo, gerando movimento. Com o avanço da tecnologia, a utilização de locomotivas e navio a vapor diminuiu significativamente, sendo substituídos por motores a diesel e sistemas elétricos mais eficientes. Portanto, as caldeiras locomóveis tornaram-se menos comuns na indústria atualmente. No entanto, seu uso ainda pode ser encontrado em algumas aplicações específicas, como locomotivas a vapor, as famosas Marias Fumaça, em museus ou em eventos históricos. Caldeiras escocesas. Essas caldeiras foram projetadas essencialmente para navios. Possuem um arranjo característico de tubos de fumaça e tubos de água, onde a principal característica das caldeiras escocesas é a combustão interna, na qual os gases quentes são direcionados através dos tubos de fumaça, enquanto a água é aquecida nos tubos de água.
Esse design proporciona uma área de superfície ampla para a transferência de calor entre os gases de combustão e a água, resultando em uma eficiência térmica elevada. As caldeiras escocesas são conhecidas por sua robustez e capacidade de produzir vapor a alta pressão. Caldeiras multitubulares. É um tipo de caldeira que consiste em vários tubos de pequeno diâmetro entre os espelhos. A caldeira multitubular é projetada para maximizar a área de superfície de troca de calor entre a água e os gases de combustão, aumentando assim a eficiência térmica do sistema. À medida que os gases de combustão passam pelos tubos, eles transferem calor para os tubos de metal e, posteriormente, o tubo transfere calor para a água, convertendo-a em vapor. As caldeiras horizontais multitubulares podem ter fornalha interna, dentro da estrutura da caldeira, ou externa, fora da estrutura da caldeira, e podem ser de uma, duas ou três passagens. Caldeiras com uma passagem. Nesse tipo de caldeira, os gases quentes passam apenas uma vez pelo interior do trocador de calor. Eles entram na caldeira, percorrem um caminho específico e em seguida são liberados através da chaminé. Esse projeto é simples e eficiente em termos de transferência de calor, mas pode ser menos eficiente na recuperação de calor residual dos gases de exaustão. Caldeiras com duas passagens. Essas caldeiras possuem um caminho adicional para os gases quentes dentro do trocador de calor. Os gases entram na caldeira, passam pela primeira passagem, também conhecido como passe, retornam através de um tubo ou tubos na direção oposta, segunda passagem, e finalmente saem pela chaminé. Essa configuração permite uma maior recuperação de calor e melhora a eficiência da caldeira. Caldeiras com três passagens. Esse tipo de caldeira possui um caminho adicional para os gases quentes, em comparação com as caldeiras de duas passagens. Os gases entram na caldeira, percorrem a primeira passagem, retornam através de um conjunto de tubos na direção oposta, segunda passagem, fazem outra curva e passam pela terceira passagem antes de serem liberados pela chaminé. Esse projeto maximiza a recuperação de calor e, portanto, é mais eficiente em termos de consumo de combustível. As caldeiras de duas ou três passagens normalmente utilizam exaustores e ou ventiladores para auxiliar a passagem dos gases pelos tubos, pois há sempre a inversão do sentido que esses gases estão direcionados. Então, naturalmente, haveria uma dificuldade. Por isso, são usados equipamentos para forçarem ou sugarem a passagem desses gases pelos tubos em direções opostas. Esse foi mais um vídeo da série de noções gerais sobre caldeiras. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Fernando e eu sou da Mais Vapor Inspeções e Treinamentos.